Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Diadema. Eu sou a Crisleide, da equipe de formação, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os simulados e as planilhas de acompanhamento de aplicação dos simulados, tá bom? Então, assim, para que é o simulado? Qual o objetivo do simulado para o segundo e para o quinto ano? É as crianças terem contato e se familiarizarem com um modelo de prova de múltipla escolha, com o uso do gabarito, e também em relação ao tempo e a quantidade de questões que elas fazem aí de uma forma contínua, né? Porque as unificadas, as atividades rotineiras que acontecem na escola, tem um intervalo entre uma atividade e outra. E a prova oficial do Saresp, do Saeb, não, né? Então tem uma sequência de atividades que as crianças têm que ir fazendo uma atrás da outra. Então o simulado traz essa experiência para as crianças, essa vivência. Então, no caderno de aplicador, já foi lá a organização adequada para esse simulado, né? Então, em relação ao tempo, a quantidade de tempo, e também a gente já orienta a fazer a troca de professores na aplicação, porque no dia da prova vai ter essa troca de aplicador. Então, o segundo ano, os professores permanecem na escola e aplicam em outras turmas, assim como vai ser o simulado. Já o quinto ano, os professores vão para outras escolas fazer a aplicação da prova, tá? Então, são professores, inclusive, que os alunos do quinto ano não conhecem. Uma dúvida que pode acontecer em relação aos alunos PAE. Então, assim, o aluno PAE que está registrado na sede e ele parcialmente acompanha o currículo. Então, essa criança ela pode ter um ledor e pode ter um tempo a mais de aplicação, como vai acontecer no dia da prova oficial, tá bom? Então, pode ser feito em um outro momento, ou com um agente de apoio, ou com uma professora módulo, em outro ambiente fora da sala, para que aconteça a leitura e vá ali orientando essa criança de forma bem pontual. Agora, as crianças PAE que não acompanham o currículo são as crianças que normalmente já têm aí um currículo adaptado, que fazem outro tipo de proposta dentro do hiperfoco dela, junto com o agente de apoio. Não tem necessidade dessa criança fazer o simulado, né? Porque ela não acessa o currículo, normalmente ela não faz as atividades do ano ciclo, então ela também não faz o simulado. Então, essa semana, os simulados já estão sendo aplicados e a gente vai estar liberando para vocês agora as planilhas para a gente monitorar e acompanhar a aplicação desse simulado. Então, diferente da planilha de monitoramento, que a gente leva em consideração o percurso e coloca lá sim, não ou parcial, nessa planilha a gente vai estar verificando respostas das questões. Tá bom? Então, por exemplo, questão número 1 era localizar informação implícita. Qual foi a resposta da criança? Ela tinha 4 alternativas, A, B, C ou D. Qual foi a resposta? Se você colocar a letra, não tem a aba para aplicar, tá? Tem que escrever a letra. De preferência, caixa alta, maiúscula. Então, assim, colocou A e a resposta era B, o A vai ficar vermelho. Colocou o B, vai ficar verdinho. E quando a gente conseguir olhar para essa coluna dessa habilidade, a gente vai ver se a turma inteira está com dificuldade nela ou se são crianças pontuais. Então, por exemplo, após o preenchimento desta planilha do simulado, a gente observou que a gente tem ali 4 ou 5 habilidades que a turma inteira errou, né? Foi mal naquela questão. É uma questão que o professor, a partir da correção do simulado, já pode ir intensificando esse trabalho com a turma. Para o próximo simulado, essa habilidade já está superada, né? Então, é um indicativo para o nosso trabalho dentro da sala de aula. Nessas planilhas vai estar lá também em relação ao preenchimento da autodeclaração das crianças. Aí a gente vai conversar com os professores do Danara para eles estarem alimentando essa coluna. Por quê? Quando a gente fala de Saresp, de Saeb, existem condicionalidades que fazem a gente atingir a meta. E uma delas é a questão da equidade. Então, quando a gente coloca lá na mesma planilha, para a gente observar a questão da autodeclaração e observar quantos de acerto, como está essa criança em relação ao simulado, a gente já consegue fazer uma perspectiva se a gente está conseguindo atingir com equidade em relação às questões étnicos-raciais e em relação às aprendizagens de todas as crianças.
Usei as planilhas do segundo TRI, que vocês preencheram, acabaram de finalizar agora aí no finalzinho do segundo TRI. Eu usei elas como base e vocês já vão receber as planilhas todas com RA e o nome completo das crianças, tá bom? Então, esses dados já estão indo para as planilhas do segundo e do quinto ano. Algumas não têm o RA, por quê? Porque na planilha de segundo TRI, infelizmente, não tinha esse dado, então eu não consegui transportar esse dado. Mas as planilhas que estavam completinhas já estão lá, inclusive os alunos transferidos já não vão aparecer. Se entrou um outro estudante, né, que não tá lá na planilha, aí é só digitar, tá bom? E uma última informação, antes de mostrar para vocês como que ficou a planilha, tá bom? É que a gente tentou diminuir aí o cabeçalho, tá? Porque a gente sabe que tem professor que preenche no notebook. E aí, aquele cabeçalho ocupa muito espaço, e aí às vezes tem que diminuir muito a visualização para conseguir ir preenchendo, mesmo conseguindo congelar lá a planilha. Então, o que acontece? A gente colocou, ao invés de colocar escola, nome do professor, turma, uma linha abaixo da outra, a gente colocou na mesma linha, tá? Para ocupar menos espaço. Então, a gente espera que dessa forma a gente otimize aí o preenchimento da planilha. Depois vocês podem até dar o feedback para a CP, para a gente poder ir adequando. Aí a gente pode, se foi, né, uma boa alternativa a essa, a gente transporta essa ideia também para as planilhas de trimestre. A gente deseja aí um bom trabalho a todos e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como ficou essa planilha. Então, aqui, ó, só para a gente dar uma visualizada. Aqui, vocês vão receber o link da planilha, tá? Não tá focando muito bem aqui. Então, já tem o nome das crianças, já tem o RA. E na mesma planilha aqui a gente segue, ó, segundo A, B. Quando terminar o segundo, já aparece a do quinto ano. Então, como eu falei aqui pra vocês, ó. Questão 1, qual era a habilidade? Localizar a informação explícita. Então, aqui a gente vai colocar. Se a criança respondeu a letra A, ficou vermelho. B, vermelho. C, vermelho. E a alternativa correta é a D, então ela vai ficar verdinha. E lá embaixo, a gente vai descer, vai estar contabilizando. Então, ó, questão 1, essa é a habilidade, a resposta correta é a D, quantos acertos e qual a porcentagem de acerto dessa turma. Conforme vocês forem preenchendo, aqui vai atualizando. Uma coisa que eu ia pedir muito para vocês é para não excluir. Então, aqui eu ia pedir para vocês, por favor, não excluírem essas linhas, tá bom? Deixem as linhas aqui, porque isso interfere na nossa quantidade aqui de leitura de código, tá bom? Então, por favor, não preencham. Aqui, o que vocês vão lançar? Aquilo que as crianças do quinto ano colocaram no gabarito, né? Assim como as do segundo. Ah, a criança colocou uma resposta no caderno e outra no gabarito. No dia da prova, o que é lido, gente, é o gabarito. Então, a gente tem que levar em consideração o gabarito, tá bom?